Tem aqueles jogadores que chegam no clube, colocam a camisa, sai jogando, faz história, faz gol já no primeiro jogo, assim foi o caso do Fernandão, da Alessandro e muitos outros que passaram pelo Inter. Esses jogadores deram certo e muito certo, estão na história do clube. Agora, faz um bom tempo que nós estamos nos apegando a jogadores sem história, sem nada, que não acrescentarem nada pro Internacional, né? Chegaram até a colocar o Edenilson como um suposto ídolo. Olha que absurdo isso, né? Rodrigo Dourado, esses caras que não aconteceram no Inter. E isso não pode mais ser algo recorrente no clube. O Internacional, ele é um clube gigante, ele não pode ficar esperando o jogador desabrochar, o jogador se inspirar. Não, nós temos urgência. Nós não te, o torcedor colorado, ele não tem mais paciência, e com toda razão, né? Olha quanto tempo o Internacional não ganha um título importante, nem o gaúcho. Estamos aí há 8 anos. Pode ser que feche 8 anos, né? 9 anos sem o título gaúcho. Aí o torcedor colorado faz das tripas coração, enche aeroporto, infla o ego de enervalência, infla o ego de Alário, infla o ego de qualquer um. Nós perdemos assim a noção do que é o respeito ao internacional, né? Grandes jogadores saíram corridos daqui, que deveriam ter até um cargo hoje em dia no Inter, não, saíram corridos aqui, Yarley, próprio Fernandão, mas não, querem exaltar jogadores medíocres, querem exaltar jogadores mais ou menos. Nós estamos aí com dois jogadores que não são tudo isso. Deve ter uma parte da torcida que colocam esses caras lá em cima. Eu não. Para mim são bons jogadores, não passam disso, não vale o que ganham. Ener Valência e Borré. O Inter deveria ter trazido um jogador, um centroavante, realmente aquele cara loucão que se atira em todas as bolas, aquele cara que não tem, para ele não tem ruim, não devia ter se livrado do alemão, sabe? Esse presidente fez as vontades do Eduardo Cudê e o Internacional pagou caro, devia ter ficado com o alemão, ou devia ter trazido o Leandro Damião esse ano, jogar um ano. Ah, requentando, trazendo o passado à tona. Não, não é isso. Não tem dinheiro, não tem, já que eles não sabem observar os novos talentos do mercado e eles não têm competência para isso, trouxesse o Leandro Damião, sabe? Vamos, nós temos que conquistar esse campeonato gaúcho, mas para Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o ataque do Internacional me parece insuficiente. E para você, meu amigo colorado, e você que também não é colorado, mas assiste aos jogos do Internacional, o ataque do Internacional está sendo eficaz, vale tudo isso que ganha mensalmente. Os caras ganham numa Mega Sena todo mês e não resolve para o Inter, não resolve. Nós temos um reserva de luxo, o Ener Valencia, o cara é conformado com a reserva, para ele tá tudo certo, isso está errado. Quando um jogador que veio para ser a solução do problema, que veio para ser o cara, o protagonista, para colocar toda a pressão nas costas dele, chamar a responsabilidade para ele, esse cara ele se contenta com o banco. E aí ele entra bem porque. Sabe por que, que o Ener Valencia entra bem nos jogos? Porque ele é conformado com o banco. Aí ele entra sem responsabilidade, sem peso, e tá errado. Tá errado. Ele tem que ser a referência do Inter, o Borré tem que ser a referência do Inter, mas não é. Não são. Eu confiaria num ataque do Internacional com Wanderson e Alemão, até mesmo Pedro Henrique e Alemão, do que Ener Valencia e Borré. O Internacional está à procura de zagueiro, está à procura de lateral direito, eu acho que tem que procurar, mas eu acho que a prioridade, já que vai trazer um volante para o lugar do Thiago Maia, e o Thiago Maia tem que ir embora mesmo, o jogador quer ir, tem que ir.
o Internacional deixa essa dívida para o Santos, e com esse dinheiro traz um novo volante, parece que é Ilara o nome do novo volante do Internacional aí. Pode ser que seja ele, tomara que sim. Pelos lances ali, deu para ver que tem qualidade. Agora, nós precisamos de centroavante. Tem que apostar no Ricardo Matias agora, no gauchão. Vamos ver o que vai dar se o Guri é o cara que vai vestir a 9 do Inter ou não, porque Borré, eu estou tendo quase que certeza que não vai ser o cara. Ener Valencia, eu tenho certeza que ele não é o cara do Inter. E para Campeonato Brasileiro e Libertadores as exigências são muito maiores. Se esses caras não estão conseguindo se sobressair no Campeonato Gaúcho, imagina numa Libertadores e num Campeonato Brasileiro longo. Né? O Borré não tem a maldade do gol, ele não é aquele centroavante que tenha oportunista, ele não é. Ele é um cara muito mais de se doar pro time, tá? Ele fica muito mais fora da área do que dentro dela. E Ener Valencia é um cara muito irregular, com qualidade, mas também não passa de um bom jogador, de um bom reserva que ganha uma mega sena por mês. O Inter precisa de centroavante, o Inter precisa de centroavante. Precisamos de centroavantes, nós não temos um matador, nós não temos um finalizador de qualidade, não temos. Se nós tivéssemos, ano passado, nós estaríamos na final da Libertadores ganhando daquele time fraco do Boca Juniors. Mas sabe por que o Inter não está lá? Porque nós tínhamos Ener Valencia. E quando o peso subiu nas costas dele, nós vimos o que aconteceu. O cara não jogou nada, errou tudo que tinha para errar. Ele e o René, vamos compartilhar um pouquinho desse fracasso com o René, né? Mas o Ener Valencia perdeu muito gol. E o Borré perde muito gol. O Borré não é oportunista. Até vou além. Se esses dois jogadores saíssem do Inter agora, seria um respiro muito grande e poderia trazer dois atacantes de qualidade. Que ganhasse que talvez ganhasse menos que o Borré e o Ener Valencia, mas que poderiam fazer muito mais. Porque o custo-benefício que Borré e Ener Valencia tem no Internacional não vale a pena. Não vale a pena mesmo. O Inter precisa de centroavante. Nós não temos um matador. E você, o que acha disso? Deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal e um forte abraço, valeu.